Sabe, quando a gente para pensar, o que é a linguagem? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta, não é nada óbvia. Durante séculos, a gente se acostumou a ver a linguagem como, sei lá, um espelho do nosso pensamento ou só um monte de regras. Mas e se não for nada disso? E se a linguagem for algo que a gente constrói, juntos, em cada conversa? É sobre isso que vamos falar hoje. Vamos entender como essa ideia, nossa, ela revolucionou tudo, transformando a linguagem de uma simples ferramenta individual no próprio tecido que costura nossa vida em sociedade. E para a gente chegar lá, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o desafio que é estudar a linguagem. Depois, a gente passa pelas visões mais antigas, de quando ela era vista como expressão e como um código. E por fim, a gente chega na grande virada, a linguagem como interação, que é onde o sentido realmente acontece. Bora lá? Então, para começar, a gente precisa entender um dilema, um desafio que é a base de tudo na linguística e que torna o estudo dela bem diferente de qualquer outra ciência. E a questão é essa aí. Como é que se estuda um objeto que existe dentro da própria mente? Pensa bem, é diferente de tudo, né? A linguagem não é algo que a gente pode, sei lá, botar no microscópio, analisar de fora. Não é um objeto físico. Ela está aqui dentro, na nossa cabeça. Olha só essa comparação para ficar mais claro. Um botânico, por exemplo, ele estuda uma planta. É um objeto que está ali fora dele. Ele pode tocar, medir. Agora, o linguista estuda algo que está, como diz o material de base, guardado em sua própria mente. É um baita paradoxo, né? A ferramenta que a gente usa para analisar a própria linguagem é também o objeto que está sendo analisado. E é exatamente por isso que essa citação do Saussure, que é tipo o pai da linguística moderna, é tão importante. Quando ele diz que é o ponto de vista que cria o objeto, o que ele está querendo dizer? É simples, na verdade. A forma como a gente decide olhar para a linguagem, a teoria que a gente usa, é o que define o que a gente vai conseguir enxergar e estudar. Ou seja, a nossa perspectiva literalmente cria o objeto de estudo. E essa ideia de ponto de vista ajuda a gente a entender a evolução das teorias sobre a linguagem. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Até ali o final dos anos 60, a ideia principal era que a linguagem era a expressão do pensamento. Depois, nos anos 70, ela passou a ser vista mais como um instrumento de comunicação. E aí, a partir dos anos 80, vem a grande virada, o grande boom, a linguagem como uma forma de interação. Vamos mergulhar em cada uma dessas fases. Ok, vamos começar pela primeira grande visão histórica, aquela que enxergava a linguagem como um reflexo direto do pensamento de cada um. Nessa época, a ideia era que tudo começava e terminava no indivíduo. Sabe aquela história de pense antes de falar? Pois é, acreditava-se que para falar bem era preciso primeiro organizar tudo direitinho na cabeça. E o ensino de línguas, claro, refletia isso. Era foco total na gramática, nas regras, naquela busca incessante pelo jeito certo de falar. Zero espaço para o erro. Bom, com o tempo, o foco começou a mudar. Ele foi saindo um pouco do indivíduo e se movendo mais para a comunicação entre as pessoas. A linguagem começou a ser vista menos como um espelho da mente e mais como uma ferramenta. E nessa nova fase, a linguagem era vista como um código. Pensa naquela ideia clássica. Tem um emissor que manda uma mensagem e um receptor que recebe. A linguística da época, principalmente o estruturalismo, tentava decifrar esse código, entender as regras internas dele. E olha, isso foi um avanço muito importante, porque foi aí que se começou a pensar pela primeira vez que a linguagem tinha uma função social. E então, chegamos nos anos 80. E aqui, gente, acontece a virada de chave, a mudança de paradigma mais importante de todas. A perspectiva se inverte completamente. A linguagem deixa de ser vista como uma ferramenta para interagir e passa a ser vista como a própria interação. E essa transformação toda não veio do nada. Ela foi impulsionada por pensadores geniais como Bakhtin e Vygotsky. Foram as ideias deles que colocaram a dimensão social no centro de tudo e, sério, mudaram para sempre o jeito que a gente entende a linguagem. Então, o ponto principal é este aqui. A linguagem não é uma caixinha de ferramentas pronta que a gente pega e usa para conversar. Não. Ela é construída e reconstruída o tempo todo, durante a interação social. Ela é um produto do coletivo e não de uma pessoa só. E para entender isso, o conceito principal de Bakhtin é o de diálogo. Para ele, falar é sempre um ato social. Cada palavra que a gente usa carrega ecos de outras conversas, de outras vozes, e está sempre direcionada para alguém, para um outro. O sentido não está na palavra sozinha, no dicionário. Está na relação dela com o contexto. Quem está falando, para quem, onde.
E é por isso que a linguagem sempre acaba revelando um monte de valores e ideologias. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Bom, se a linguagem é interação, significa que o sentido das coisas não é fixo, não está escrito em pedra. Ele é negociado, é construído a cada novo momento em que a gente se comunica. E é isso que mostra como o tal do discurso é uma coisa complexa. Uma fala nunca é só a língua, sabe? Ela envolve quem está falando, o que essas pessoas estão fazendo, o lugar social onde a conversa acontece, que pode ser desde uma mesa de bar até uma palestra na faculdade, e, claro, os valores e ideologias que estão ali permeando tudo. No fim das contas, a grande sacada, a grande revolução da visão socio-interacionista é essa, o reconhecimento da presença do outro. A linguagem não acontece no vácuo, isolada na mente de alguém. Ela só existe de verdade, só ganha sentido na troca, na resposta, na interação. Na sua essência, ela é um diálogo que nunca para. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se cada conversa, cada texto que a gente escreve, cada interação com a linguagem é de fato um ato de construção social, fica a reflexão. O que é que a gente está construindo dia após dia, juntos, cada vez que a gente se comunica?